Bem-vindos ao Na Real TV BR, o canal que vai te deixar sempre atualizado sobre todos os realities e curiosidades da TV brasileira. Inscreva-se e clique no sininho das notificações para não ficar de fora de nenhuma novidade. E vamos para mais um resumo das últimas do BBB 25. Bom, então ontem foi dia de prova do líder. E a prova, excepcionalmente ontem, foi dividida em 2 etapas. Acredito que por ser uma prova grande, relativamente grande, principalmente a primeira fase, e ontem era dia de Jogo do Brasil, a Globo então decidiu por dividir a prova em 2 etapas, deixou a etapa maior, logicamente, né, para realizar ali somente no Globoplay, só para os assinantes. E a outra parte, mais importante, que é onde ali seria realmente definido o líder da semana, ela deixou para transmitir no ao vivo. Ao vivo toda hora o programa é, né, gente? Mas a gente costuma falar no ao vivo quando ele está sendo transmitido para a rede aberta. Então, no meio da tarde, a Voz orientou que todos os participantes colocassem tênis, roupas leves e tênis, todos eles ficaram meio assim atordoados, né? Não entenderam muito bem, a maioria estava até dormindo, porque no dia anterior tinha tido a festa do Guilherme, a festa do líder, né? Eles ficaram assim meio sem entender, mas assim meio que já especulando que a gente vai entrar na semana turbo, as coisas vão começar a acontecer, aí começaram realmente a achar que poderia ser a prova até, a prova do líder mesmo, enfim. Depois que eles estavam todos na sala, Tadeu então apareceu, e eles ficaram mais surpresos ainda e ficaram eufóricos. Tadeu solicitou, então, o veto do Guilherme, quem ele vetaria da prova do líder. Guilherme vetou, logicamente, João Gabriel, porque ali já foi definido que existe um embate entre eles, né? Já está mais do que claro. Ele vetou o menino também da festa. O menino teve que ir lá para aquele desafio, cumpriu o desafio e ainda conseguiu curtir um pouquinho a festa, mas Guilherme entende que ele ainda é o seu embate e que está também na mira do João. Então, por isso, vetou ele da prova. Restaram, então, 12 participantes. Tadeu pediu que eles se dividissem em 2 grupos. Vitória teve que acabar saindo do grupo lá que ela está aliada, né, que é o dos anos 50, e acabou se juntando com o grupo Fantástico para que desse realmente essa conta aí de 6 para cada grupo. E aí eles então partiram lá para o campo de prova. Na primeira fase, os participantes se dividiriam em 2 grupos. E dentro de cada grupo, cada jogador desempenharia uma função. O primeiro jogador deveria se agarrar a um grande frasco de amaciante, um amaciante gigante. Enquanto o segundo e o terceiro jogadores girariam um volante para levar esse amaciante gigante até o outro lado. Ao chegar com esse frasco gigante do outro lado, esse primeiro jogador pega uma embalagem de amaciante e faz o caminho de volta, agora transportando esse frasco de amaciante, um frasco regular, normal, né? Ele tem que trazer de volta, voltando aqui também, lá sendo ajudado pelos 2 outros jogadores, girando agora o volante para a volta desse frasco gigante, tá? Esse jogador deveria, então, pegar uma embalagem de cada vez, né? Cada vez que for lá, até o outro lado, pega uma embalagem, retorna, coloca essa embalagem num passador, para que o quarto jogador, esse quarto jogador estaria lá vestido, inclusive, de amaciante, recolhesse esse frasco, e aí esse jogador vai colocar esse frasco em pé, numa superfície suspensa, que estaria sendo segura, através de cordas, pelos 2 outros jogadores, que seriam o quarto e o quinto jogadores. Esses jogadores deveriam manter, a função desses 2 seria manter essa superfície fora do chão e em perfeito equilíbrio para que as embalagens se mantivessem ali em pé, intactas. Não poderia deixar as embalagens cair, ok? Bom, dentro de cada grupo, as funções se distribuíram da seguinte maneira. No grupo rosa, Vitória ficou como a primeira jogadora, segurando o amaciante gigante. Enquanto que no grupo azul, o Diego ficou nessa função. Mike e João Pedro ficaram como segundo e terceiro jogadores, girando ali o volante
E no grupo azul, Guilherme e Vinícius é que tiveram essa função. As bailarinas Renata e Eva equilibraram a superfície suspensa. Isso no grupo rosa. Enquanto que Aline e Dani fizeram essa função no grupo azul. E quem ficou como quinto jogador, recolhendo as embalagens e colocando-as nessa superfície suspensa, foi Dona Vilma no grupo rosa e Dona Delma no grupo azul. O grupo que conseguisse primeiro, né, colocar lá as 5 embalagens nessa superfície suspensa, sem derrubá-las, era o grupo, então, vencedor. A primeira rodada teve até um certo equilíbrio, mas Vitória fez o primeiro desembarque na frente do Diego, um pouco à frente. Uma diferença pequena, mas ela foi a primeira a desembarcar ali do outro lado e pegar o frasco de amaciante regular. Claro que nessa prova, o esforço maior ficava com a dupla que girava o volante. E cada dupla começou com estratégias diferentes. Enquanto que a dupla do grupo rosa, ali o Mike e o João Pedro, giravam o volante juntos, né, unindo forças, a dupla do grupo azul já optou por irem se alternando para economizarem energia. Mas durante o percurso da prova, com a fadiga, o nervosismo, com o andamento da prova mesmo, as duplas foram mudando as suas estratégias, tá? Mas o grupo rosa começou a abrir uma pequena distância em relação ao azul. Vitória sentiu que estava num bom momento e começou a gritar frases de incentivo. Vai, 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 vai! Mike começou a usar até o corpo inteiro para girar o volante. Já Vinícius e Guilherme aparentavam um pouco mais de cansaço, eles pareciam mais fadigados. A uma certa altura, o grupo rosa já apresentava uma boa vantagem e Vinícius e Guilherme mostravam muito cansaço, isso no grupo azul, e estavam visivelmente esgotados. A Aline ainda tentou incentivá-los, ficou ali gritando palavras de incentivo. Vitória, então, consegue ser a primeira a pegar o último frasco. E aí começou a gritaria para todo lado. Mike começou a urrar. Ele não gritava, ele urrava enquanto girava lá aquele volante. Ele começou a urrar, assim, como que tirando forças, não sabia nem da onde, né? E aí a Vitória, entendendo esse momento dele, começou a incentivá-lo muito. Grita, grita mesmo, isso! Põe para fora, grita, vai, vai, vai! Tadeu então anuncia: é o último desembarque. Dona Vilma, então, corre para pegar o último frasco e aí ela vai com muito cuidado e coloca na superfície plana ali das meninas. Com muito cuidado, porque era o último frasco, se derrubasse tudo, todo o trabalho estaria perdido. Mas aí ela conseguiu botar ali direitinho e correu para apertar o botão. E aí o Grupo Rosa, então, vence essa primeira etapa da prova do líder. Claro que eles vibraram muito, comemoraram muito. E o Grupo Azul, visivelmente desapontados por não terem mais chances de conseguir a liderança, né, ficaram ali, mas aplaudiram, tentaram não demonstrar tanta frustração assim. Naquela altura, a última esperança para esse grupo, né, para o grupo anos 50, então, seria que Vitória ganhasse a etapa seguinte, porque ela era a única do grupo deles que ainda tinha alguma chance, que estava lá no grupo que se classificou para a final, para a etapa final. Bom, a segunda parte da prova era de sorte, tipo eliminatória mesmo. Os participantes sortearam um número de ordem e, de acordo com essa ordem, iam escolhendo um totem para ficar atrás. Depois, na ordem sorteada, iam trocando 2 pessoas de lugar. E podiam também se incluir nessa troca, né? Podiam também se trocar com alguém. Depois que todos já tivessem feito essa troca, quem estivesse no totem que eliminava estava fora da prova. Lembrando que Tadeu já havia passado o gabarito dos totens eliminatórios para o pessoal de casa, né? Para o pessoal aqui que estava assistindo na rede aberta. Na primeira rodada, o totem eliminatório era o da letra D. E Dona Vilma acabou escolhendo esse totem. De cara, assim, ela já estava nesse totem. Mas, com a dinâmica das trocas, ela se livrou dessa primeira eliminação, tá? Então, nessa rodada,
a dança das cadeiras, né, pode-se dizer assim, se configurou da seguinte maneira. O Mike trocou a dona Vilma com a Vitória. A Renata trocou o João Pedro com a Eva. O João Pedro trocou a Vitória com o Mike. Nesse caso, nesse momento, o Mike estava no totem eliminatório, tá? Mas ainda tinha mais trocas. A Vitória trocou ela mesma com a dona Vilma. A Eva trocou a Vitória e dona Vilma. E a dona Vilma trocou a Renata e o João Pedro. Então, Mike, que permaneceu até o fim no totem com a letra D, foi o primeiro eliminado. Na segunda rodada, o totem eliminatório era o que tinha a flor, que é a logo, né, do anunciante ali. Renata começou as trocas e se trocou com João Pedro. João Pedro trocou Eva e dona Vilma. Vitória trocou Renata com João Pedro. Eva se trocou com João Pedro e nem sabia, mas estava se livrando de ser eliminada nessa rodada já que o totem eliminatório era justamente o que ela estava. Vilma, então, concluiu a etapa se trocando com Vitória. Nessa configuração, quem terminou sendo eliminado foi João Pedro. Na terceira rodada, o totem eliminatório era o da letra W, onde neste momento estava Vitória. Renata inicia a dinâmica se trocando com justamente Vitória. Vitória a seguir se troca com dona Vilma. Eva também se troca com dona Vilma. E por último, dona Vilma escolhe se trocar com Renata, se colocando então no totem eliminatório e foi então a eliminada desta rodada. A próxima e última rodada seria, então, a que definiria o campeão da prova, quem ganharia a liderança. Dessa vez, não haveria um totem eliminatório, e sim o totem premiado. Que já sabíamos, quem estava em casa, né? Que era o totem com a letra O, que neste momento, inicial pelo menos, dava a liderança para a Vitória. Era a Vitória que estava nessa letra O nesse momento. Mas ainda seriam feitas as trocas. Renata, então, começou trocando Eva com Vitória. Nessa configuração, Eva estava se tornando líder, né? Mas em seguida foi a vez de Vitória. E ela se trocou com Eva e voltou para o totem premiado. Eva fez, então, a última troca. Ficou para Eva a última troca. E ela escolheu Renata para trocar com Vitória. Bom, então, definidos os lugares, Tadeu pediu para que as meninas se colocassem na frente dos totens e orientou que, ao seu comando, elas deveriam destravar a tampa dos totens e quem encontrasse o novo lançamento da marca, lá o frasco com o novo lançamento da marca, seria a nova líder. Ele, então, autorizou a abertura, mas Renata teve um probleminha ali para conseguir destravar a tampa do seu totem. Então, quando ela conseguiu abrir, todos, inclusive ela mesma, já sabia que aquele ali seria o totem premiado, porque as outras duas, Eva e Vitória, já tinham aberto os seus totens e não encontraram nada. Então já estava aquela gritaria ali, todo mundo já vibrando, já entendendo que no totem da Renata é que estava o produto premiado para lhe dar a liderança. Aí, de fato, quando Renata conseguiu destravar a tampa, viu que era o totem que lhe dava a condição de líder da semana. E, claro, comemorou muito, gritou. Ela foi imediatamente cercada pelos gêmeos, pela Eva, né? Eva de cara abraçou ela muito, depois os gêmeos, em seguida Mike, dona Vilma. Enfim, todos ali do Grupo Fantástico comemoraram muito, num abraço coletivo, pulando, gritando. E Vitória ali do lado, aplaudindo. Claro, também fez parte daquilo, né? Daquela situação ali. Quase ganha, tá? Ficou ali entre as três últimas ali. Tadeu, então, pediu que ela fosse buscar, Renata, né? Fosse buscar o seu colar de líder e formar o seu VIP. Lembrando a todos que no VIP já estavam Dona Delma, Guilherme e Vinícius. Assim que abriu a caixinha lá, a Renata logo percebeu que só teria mais uma pessoa para escolher. Só tinha mais uma pulseira além da dela própria. Ela colocou o seu colar de líder, sob os aplausos de todos, colocou a sua própria pulseira e, em seguida, como já esperado,
ela deu a outra pulseira para Eva e justificou. Vou dar para Evinha, que ela estava na xepa esse tempo todo. Tadeu então lembrou que, tirando Delma, Guilherme e Vinícius, toda a casa seguia no tá com nada, inclusive Renata e Eva. Bom, então ontem, minutos antes da festa, Renata teve de definir as suas miras para o próximo paredão. Ao pegar a caixinha com as pulseiras, viu que tinham 6 miras para distribuir. Ela até brincou, dizendo: Tadeu, daqui a pouco só vai sobrar o líder. Ele então pediu para ela dizer quem estava na sua mira, justificar e entregar a munhequeira. E assim foi feito. Renata começou explicando que, como era evidente que a casa estava dividida em 2 grupos, ela entregaria todos os alvos para o grupo anos 50. E que suas escolhas não tinham uma ordem. Ela ia entregar aleatoriamente as munhequeiras. O primeiro alvo ela entregou para a dona Delma. Justificou, entre outras coisas, que o pior para ela, Renata, foi Delma não ter sido honesta quando ela lhe perguntou sobre comentários maldosos que Delma teria feito sobre ela, e que ela de fato fez. O segundo alvo foi Aline, o que não foi surpresa nenhuma, Ela falou lá dos embates que elas têm, mas ela frisou que a falta de argumentos de Aline, que sempre a xinga, sempre termina as discussões com muitos xingamentos, e que essa falta de argumentos fortes, em vez de xingamentos, por que ela não dá um argumento forte para que a Aline tenha tanta raiva da Renata? Então foi isso que a Renata justificou, além de outras coisas. O terceiro alvo foi para Vinícius. Ela falou, claro, da parceria que ele tem com a Aline, o que ela acha muito normal, ele defender a amiga e tal, mas ela frisou nessa hora, ela trouxe como principal justificativa o termo desrespeitoso que ele usou com ela e com Eva no último Sincerão. A gente sabe da história da pomba suja, isso já está muito divulgado aí, a internet não para de falar nisso, mas ela frisou, ela trouxe isso como principal justificativa para ter lhe entregue esse alvo. O quarto alvo foi para a Vitória, que já tinha colocado a Renata no paredão, Então foi essa a justificativa dela. Ela falou: Vitória já me colocou no paredão, eu sei que eu sou um alvo para ela vota em mim se precisar, então nada mais natural, Os outros 2 alvos, então, ficaram para Dani e Diego. Ela justificou meio que os 2, assim, ao mesmo tempo. Ela acha a forma do jogo deles meio apática, falou também que, além disso, eles votam nela, E a tem como principal alvo do quarto fantástico. Bom, aí Tadeu se despede, mas antes de liberar todo mundo para a festa, ele ainda diz que gosta quando é assim, sem rodeio. Bom, ainda teve treta no intervalo do programa, tem muita coisa que aconteceu na festa, mas isso depois eu volto para contar. Então não perde nada, se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa aí o seu like para ajudar a fortalecer o canal. Até o próximo vídeo. Tchau!